Saudações, soberanos e soberanas! Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias do São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias aí do nosso tricolor. Tá tudo meio parado, né? O São Paulo, pelo jeito, já desistiu do camisa 9 lá pro ataque. As notícias estão devagar. Hoje o time tá de folga, o elenco só se reapresenta amanhã, né? Para começar parte final, digamos assim, da preparação para o jogo contra o Botafogo no final de semana e depois contra a LDU na quinta que vem. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Deixa o joinha aí para dar uma força para a gente no vídeo. Compartilhe o vídeo com os outros tricolores que você conhece, beleza? Hoje vai ser rapidinho, mas então vamos lá. Primeiro de tudo, São Paulo fechou um acordo, né, com o Guarani de Palhoça, clube que é lá de Santa Catarina. E o que que isso acontece? O São Paulo vai dar uma força ali para os caras se organizarem com essa parte de divisão de base. E o São Paulo vai ter a prioridade na contratação dos jogadores do time. Então vamos supor que eles revelem algum jogador que o São Paulo considere que é interessante. O São Paulo vai ter essa prioridade na negociação dos jogadores. Então ele vai ter prioridade para trazer, comprar esses jogadores para o próprio São Paulo, né? Para a categoria de base de Cotia. E o São Paulo, né? Como ele tem toda uma metodologia, digamos assim, para essa categoria de base, né? Ele vai emprestar um pouco desse know-how pro clube catarinense aí, em troca de ter a preferência na negociação dos jogadores, né? É um negócio interessante para o São Paulo, né? É difícil ter olheiros aí em todos os lugares, mas o São Paulo tem esses pequenos acordos em vários times no Brasil. Aí, o caso do Guarani, ele vai ter sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, tudo isso com a ajuda do São Paulo. Então aí pode ser que apareçam jogadores interessantes aí para o São Paulo levar para a base dele, claro que com uma compensação financeira, né? Eu acho isso uma iniciativa muito boa do São Paulo. A gente tem que dar os parabéns aí para a diretoria quando eles trabalham bem. Porque a verdade é que todo mundo aqui acho que conhece um jogador assim fora de série no bairro. Para quem é mais velho que nem eu, uma molecada, na época que era moleque, jogava bola por aí. Sempre tinha aquele cara que se destacava assim, e assim, não tinha empresário, não correu atrás, digamos assim, até participou de escolinha de futebol, mas não tinha ninguém assim forte para levar a carreira do cara para frente, né? Essas parcerias aí são a melhor coisa que o São Paulo pode fazer, porque você começa a captar jogadores jovens em várias localidades do país, e por que não fora do país também. E assim você meio que monitora essa molecada que fica meio à margem do radar, assim, essa molecada que não tem alguém que tem a grana para investir e tal, para fazer a carreira do cara deslanchar. Tem muita gente aí muito jogador que se torna profissional que você conhecia e você fala, meu, mas esse cara jogava menos do que o fulano de tal que eu conhecia aqui no bairro. Pois é, falta alguém para investir, alguém para levar essa carreira para frente, que a gente sabe que não é fácil, né? Então, acho que o São Paulo acerta fazendo esses acordos com os times locais aí, meio de bairro e tal, para de repente conseguir encontrar novos jogadores aí já no berço, digamos assim, né? E poder formar depois esses jogadores em Cotia e ganhar uma grana depois na hora da venda, né? É o que está salvando o São Paulo ultimamente, é isso. E uma outra notícia que surgiu hoje aí agora do mercado da bola é que o CSKA, que já tinha oferecido 3 milhões e meio de dólares pelo Henrique Carmo, até que foi recusado lá, deu todo aquele bafafá lá quando o jogador... Saiu aquele áudio lá falando que o jogador ia ser emprestado de graça tal, enfim. E o CSKA já tinha feito uma proposta de 3,5 milhões de dólares pelo Henrique Carmo, que São Paulo prontamente recusou. E agora eles ofereceram 6 milhões de dólares e o São Paulo recusou novamente. 6 milhões de dólares daria 5 vezes 6, 30. Daria mais ou menos aí uns 30 milhões de reais. E o São Paulo ainda acha que é pouco, acho que o jogador tem potencial aí para melhorar o seu futebol, para jogar, o Crespo gosta dele, né? Para jogar mais até o final do ano aí, quem sabe se é a venda da janela de final de ano, né? Eu acho que o Henrique Carmo, sinceramente, não vai ficar muito tempo no São Paulo, não. Acho bom o Crespo usar ele enquanto é possível aí, o jogador parece ser muito bom, muda a dinâmica do jogo quando entra, só que eu acho que não vai ficar muito tempo no São Paulo, não, cara. Então é bom usar aí enquanto é possível.
Acho que se o CSKA não fizer uma nova proposta ainda nessa janela, que a janela russa tá para fechar até na sexta-feira, dia 12, eu acho que no final do ano eles vêm forte. E tem mais gente, né, interessado. O PSV da Holanda estava interessado também, enfim. Vamos ver aí, mas eu acho que o Henrique Carmo não fica muito tempo. Mas pelo menos essa proposta de 6 milhões de dólares o São Paulo recusou, né? Pelo menos não. Seria a mesma coisa que dá ao jogador, né? Pelo amor de Deus. Outro assunto aí que repercutiu, né, esse final de semana, é que o pessoal tá preocupado que o São Paulo estourou, né, a quantidade de estrangeiros, né, no time com o Rigoni. Ele é o 10º jogador, lembrando que nas competições nacionais aqui o São Paulo só pode utilizar 9, só pode relacionar 9 jogadores estrangeiros para o Brasileirão, por exemplo. Então alguém teria que ficar de fora. Mas lembrando que o Caleri, pelo menos por enquanto, vai ser a próxima notícia que eu vou dar, o Caleri teoricamente estaria fora dessa temporada. Os estrangeiros hoje do São Paulo são o Caleri, o Cedric, o Enzo Dias, o Arboleda, o Ferrarese, o Alan Franco, o Rigoni, o Tapia, o Dineno e o Bobadilha. Então, completando 10 jogadores. Aí você vai falar, puta merda, mas e agora? Como é que vai fazer, né? O São Paulo não vai poder relacionar os jogadores e tal. Como eu disse, o Caleri, teoricamente, está de fora. Mas uma notícia aí que já vai começar a circular. Não é bem uma notícia, né? Digamos assim, é um burburinho dos bastidores aí que está começando a ganhar corpo. Então eu já posso falar para vocês aqui. O Caleri, a recuperação do Caleri está bem mais rápida do que era o previsto. Tá mais ou menos no estilo do Pablo Maia, que retornou, era para ele estar retornando quase agora, digamos assim, e ele voltou antes ainda da parada lá do Mundial de Clubes. O Caleri está do mesmo jeito, ele ficou bem abatido quando aconteceu a lesão, é, ele sentiu muito porque ele não queria ficar de fora, vocês sabem como é que o Caleri é, né? Mas a partir do momento que ele fez a cirurgia, ele botou na cabeça que ele ia voltar logo e segundo os burburinhos que estão acontecendo aí nos bastidores lá dentro de São Paulo, ninguém crava nada. Se você perguntar, vão falar que ninguém falou nada disso. Mas a verdade é que o Caleri já deve estar à disposição de São Paulo em outubro. Mês que vem já, cara. O Luiz Gustavo também, muito provavelmente mês que vem, já está disponível também para o São Paulo. Então, assim, uma ótima notícia, né? Porque a gente tá precisando de um atacante camisa 9, e até talvez por isso o São Paulo esteja mais devagarzinho aí na busca. Uma que os nomes estão pedindo valores muito altos, eu até vou falar aqui para vocês, que eu falei no último vídeo que o São Paulo foi atrás de jogadores, mas não falei o valor, né, que eles tinham pedido. Então, assim, vocês podem escrever aí que o Caleri, muito provavelmente em outubro, já estará à disposição. Se ele será usado, é outra história. Mas aí, por um possível semifinal aí de Libertadores, o Caleri já estaria disponível para o Crespo utilizar ele, cara. Eu espero muito que isso aconteça mesmo. Na verdade, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Caleri, né? Acho um ótimo jogador. Não estava numa boa fase, mas não tem como negar que é um ótimo jogador. Mas eu senti mais a lesão do Rian Francisco. Acho que esse ano era a chance do Rian Francisco, nossa, deslanchar, cara, se provar no profissional. O problema é que se acontece isso, provavelmente talvez ele nem tivesse mais no São Paulo, né? Nessa janela de transferência, talvez o Rian Francisco já teria ido embora se estivesse jogando bem, né? Deus faz certo por linhas tortas, né? Escreve certo por linhas tortas. Então, mês que vem provavelmente já temos Luiz Gustavo, já temos Caleri, o nosso time vai ficar mais robusto. Vamos torcer aí para o São Paulo conseguir passar dessa quartas de final, que aí a tendência é melhorar para a gente, né? E aí, só para finalizar, né, o vídeo de hoje, como eu falei para vocês no último vídeo, que o São Paulo tinha procurado o Paco Alcácer e o Aboubakar. Você vê que agora os outros veículos já estão confirmando essa procura também. E o que eu escutei é que todos eles, os dois, né, na verdade, pediram remunerações aí na base de 1,5 milhão de reais por mês. Fora luvas e fora o pagamento de empresário, staff, essa coisa toda assim. Então, por isso que o São Paulo abandonou. Não existe a menor condição de trazer um jogador ganhando isso. A gente já colocou aqui nos últimos vídeos para vocês também. O São Paulo estourou
praticamente dobrou o que era para ter gasto com futebol. A gente tá com um rombo grande aí que vai teoricamente ser mascarado porque a gente vendeu mais jogadores do que era previsto. Então, assim, mas isso é insustentável. Não dá para você pegar despesas recorrentes que você tem todo mês e ficar usando venda de jogadores para cobrir isso. Não, não existe, não tem como. Uma hora vão acabar os jogadores. E aí, o que você vai fazer? Entendeu? São Paulo precisa controlar esses gastos, na verdade. Então, assim, fora de cogitação, qualquer jogador desse, como eu havia falado. E aí, salários na base de 1,5 milhão aí, mais tudo isso que eu falei para vocês, ia girar na casa de 2 milhões alto aí. Então não vai rolar, gente. Muito provavelmente a gente vai com o time fechado que terminou aí com a contratação do Rigoni, beleza? Então é isso, pessoal. Não temos muitas novidades por esses dias aí. Vamos ver amanhã que o São Paulo se reapresenta, como é que vai ser. Muito obrigado aí pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!